Olá, estamos de volta para falar de um item que é a base de dados. Então já foi criado uma base de dados para vocês verem como ele aparece aqui na página. Nós temos a atividade Hot Potato, JClick, agora aqui um exemplo de base de dados. Lembrando que quase sempre, ao criar uma atividade, algumas delas eu vou criar primeiro o esqueleto da atividade para depois configurar e inserir os dados. Então, como é o exemplo aqui da base de dados, ao criar uma base de dados, eu clico, base de dados, acrescentar. Nessa primeira opção, eu vou ter a opção de só criar o esqueleto da minha base de dados. Então, eu vou colocar base de dados vegetais. Então, eu vou criar uma base de dados que fale sobre vegetais. Copio a descrição. Eu vou configurar se a pessoa que vai inserir precisa de aprovação para inserir um dado. Algumas configurações eu sempre deixo padrão. Permitir que outras pessoas comentem, vai depender do seu objetivo. Comentem a inserção dos dados. Entrada necessária para a conclusão, quer dizer, as pessoas têm que inserir alguma coisa. Itens necessários antes da visualização, quer dizer, a pessoa tem que inserir um dado para poder visualizar o dos outros. E máximo de item, configurar o máximo de item que cada pessoa pode incluir. Então, eu nunca mexo nessas configurações, eu deixo padrão. Disponibilizar é a data que vai ficar disponível para o aluno criar ou visualizar a base de dados que você criou. Se eu posso colocar nota para cada item inserido. E algumas configurações de avaliação. É sempre bom deixar padrão, a não ser que você tenha um objetivo diferente na sua atividade. Então, salvar e voltar ao curso. Quando eu salvo e volto o curso, eu não criei minha base de dados ainda. Eu criei o esqueleto, o repositório para configurar minha base de dados. Então, na hora que eu clico aqui, base de dados vegetais, veja que está em vermelho porque ainda não tem nenhum tipo de dados. Então, aqui eu vou criar os campos da minha base de dados. Então, eu posso acrescentar itens para a minha base de dados. O que é que eu quero que tenha na minha base de dados? Se eu vou falar de uma base de dados sobre vegetais, eu quero acrescentar alguns itens. Qual o tipo de item? Eu quero uma área de texto, onde essa área de texto eu vou colocar o nome do item, nome científico, por exemplo. Nome científico. Nome do campo, sempre sem espaço. A descrição. Científico do vegetal. Eu preciso de 60 colunas, só que a altura do meu campo, eu preciso só de uma linha para colocar a descrição. O nome, quer dizer, no caso, o nome científico desse vegetal. Esse vai ser meu primeiro item do meu banco de dados. O outro item também vai ser da área de texto, onde eu vou falar descrição do vegetal. Aqui eu vou falar um pouco mais desse vegetal. Dizer a origem, algumas especificidades desse vegetal. Aí sim, aqui eu posso colocar 60 colunas e uma altura de 35 linhas ou menos. Você configura. Acrescentar e voltar ao campo. Agora eu vou acrescentar outro item onde eu vou pedir para a pessoa colocar uma imagem referente àquele vegetal. A imagem vai ter imagem, a descrição vai ser imagem do vegetal. Posso configurar também a altura, a largura que vai aparecer essa imagem. Eu vou colocar para aparecer padrão.
Salvei. Pronto. Criei os itens da minha base de dados. Então, eu volto lá para minha turma. Então, quando eu clicar aqui em base de dados vegetais, acrescentar item, aí ele já vai aparecer, ó, o nome científico, que no caso vai ser vegetal samambaia. Samambaia. Aqui eu vou falar várias coisas sobre a samambaia. E aqui embaixo vai me dar a opção de inserir uma imagem sobre a samambaia. Vou escolher enviar este arquivo. Gravar e acrescentar outro, para acrescentar outro item. Vou voltar ao curso. Ao clicar na minha base de dados, então eu já tenho meus itens aqui gravados. Lembrando que antes eu tenho que clicar em modelo. Após acrescentar os meus itens, né? Acrescentar um novo item, eu posso acrescentar novos itens. E sempre que eu acrescentar vários itens, eu tenho que vir aqui em modelos e definir o modelo que eu quero que apresente. Gravar modelo. Aí só a partir de agora é que eu posso visualizar os meus itens. Olha, tem aqui samambaia, tem aqui a imagem e o próximo item. Então, cada vez que eu for acrescentando, ele aparece só com aqueles campos que foi criado. Nome científico, descrição do vegetal e imagem. Eu posso acrescentar novos itens da minha base de dados, aí vai depender do objetivo de cada um, né? E do que se refere a essa base de dados. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre no fórum de dúvidas e estamos aqui para ajudar vocês a esclarecer cada uma dessas ferramentas. Até mais!